Olá pessoal, então nós vamos ver sistemas de informação e organizações. Como nós vimos no estudo de caso, uma grande empresa envolvendo vários setores, vários procedimentos, processos de negócios, como realizar, como transformar essa empresa ágil, né? Então, logicamente, a gente tem que discutir dois aspectos: sistema de informação e organização da empresa. Como nós podemos ver aqui nessa figura, existe um relacionamento entre organização e tecnologia da informação, né? O relacionamento de duas vias entre organizações e tecnologia da informação. Então, a implantação de uma nova tecnologia está relacionada diretamente com a organização, o que fazer com essa dentro da organização para que a tecnologia tenha sucesso na sua implantação. Quais são os fatores intervenientes nesse processo? O ambiente da empresa, tanto interno como externo, a cultura organizacional, a estrutura organizacional, o organograma, como a empresa está organizada. Nós vamos ver aqui um termo que é muito utilizado em implantação de sistemas, principalmente por consultores e pessoal da área de TI, que são os procedimentos operacionais padrão, ou simplesmente POP. Mas o que a gente vai falar de política no meio de tecnologia, né? O que isso influencia? É estranho, né? É estranho, mas é fundamental para que a implantação de novas tecnologias tenha sucesso. Decisões administrativas e o que fazer quando algo não esperado acontece, o acaso. Organização, definição, é uma estrutura estável e formal, retira recursos do ambiente e os processa para produzir resultados. Aqui nós podemos ver de uma maneira, na forma de um diagrama, a definição de uma organização que nós acabamos de ler. Tem entradas para a organização e tem saídas, tá? E tem um processo de produção aqui. Vocês lembram da definição de um sistema? Nós falamos que uma empresa é um sistema aberto, né? E tem um conjunto de componentes interrelacionados que contribuem para o mesmo objetivo. Então, a definição de organização nesse sentido, a definição técnica microeconômica da organização, se assemelha muito com a definição do próprio conceito de sistema. Tem entradas do ambiente, existe o processamento e existem as saídas para o ambiente. E existe uma retroalimentação aqui. Aqui nós começamos a entrar numa questão que é fundamental para o sucesso da implantação de toda e qualquer tecnologia, que é a definição comportamental da organização. Coleção de direitos, privilégios, obrigações e responsabilidades. É um equilíbrio delicado e a implantação de novas tecnologias sempre acontece conflitos. E como resolver esses conflitos? Por exemplo, é histórica a briga entre o setor, o processo, o departamento de vendas e o departamento de produção. O departamento de vendas, logicamente, quer vender e ter as suas comissões e ter o seu retorno. Só que o pessoal de produção quer impor um determinado ritmo conforme o que acontece dentro do chão de fábrica.
Então, o setor de venda vende, quer vender, quer vender, quer vender, mas não se importa muito com o outro processo de negócio, que é a produção. Quem vai dirimir esse conflito, né, que pode estar acontecendo entre o diretor de vendas e marketing e o diretor da produção, tá certo? Cada um aí tem uma coleção de direitos, privilégios, obrigações e responsabilidades. Em princípio, estão no mesmo nível organizacional de diretoria. Estão abaixo apenas do diretor executivo da empresa. Então, é um equilíbrio delicado. Quem resolve esse conflito, né, entre as duas partes? Então, é nesse sentido que a alta administração tem que ter ferramentas administrativas para que esses conflitos sejam amenizados. Outro exemplo, envolvendo ainda esses dois cargos, na implantação de uma nova tecnologia que vai permitir o acompanhamento do pedido pelo cliente. Então, o vendedor promete que vai disponibilizar as informações em que fase está o pedido do cliente, se está na fabricação, se está na expedição. Aí eu pergunto, e se o diretor de produção não quiser implantar essa nova tecnologia? Quem vai dirimir esse conflito? É a implantação de uma nova tecnologia? Existe um conflito de direitos, de poder dentro da empresa? Existe. E aí, como é que se resolve essa situação? A tecnologia funciona. Só que se as pessoas envolvidas não colaborarem, a tecnologia não vai funcionar. Visão comportamental das organizações. Então, aqui é o mesmo gráfico, tá? Recursos ambientais entrando para dentro da organização e saídas ambientais, na forma de produtos acabados. Aqui dentro da organização formal nós temos estrutura e processo. Na estrutura, nós podemos enxergar então a hierarquia, onde que ela é estabelecida dentro de um organograma, a divisão do trabalho, que está diretamente relacionado com o organograma, quem faz o quê, e em princípio tem que estar, a alta administração tem que estabelecer regras, procedimentos para que todos os níveis organizacionais acompanhem o pensamento da alta administração. Ok? E como nós já conversamos na aula anterior, processos de negócios. Isso é fundamental. Como a empresa funciona? Como a empresa pode ser melhorada? Só é possível enxergando os processos de negócio, literalmente desenhados. Como se desenha esses processos de negócio? São profissionais específicos que têm uma grande área de atuação no mercado. Desenhar como a empresa deve funcionar, como ela funciona e como ela deve funcionar, para ficar claro. E a implantação de um novo sistema tem que atender a necessidade de como a empresa deve funcionar. Ok? Processo. Direitos e obrigações de cada um. Isso tem que ficar claro na definição do organograma. Cada um tem os seus direitos, obviamente, mas também tem os seus deveres, né? Privilégios e responsabilidades, né? A partir da definição de um planejamento estratégico, que a grande maioria das empresas não o faz, tem a definição de valores, de normas, um manual de conduta das pessoas. Então, essa descrição formal de como deve ser o comportamento das pessoas, dos departamentos dentro da empresa, ela tem que ser formalizada. Se não tiver formalizada,
a organização vai ter problemas. Com a implantação de uma nova tecnologia ou não, com a saída de funcionários da empresa, existe uma série de fatores que necessariamente possibilitam ou exigem, melhor dizendo, que essa organização formal ela seja devidamente descrita. Organizações burocráticas que têm certas características estruturais, características comuns às organizações. Divisão clara do trabalho, hierarquia, regras e procedimentos explícitos. E aqui o famoso procedimento operacional padrão. São regras, procedimentos e práticas precisas. O que acontece no dia a dia da empresa? Por exemplo, como estabelecer o limite de crédito para um determinado cliente. Então, tem uma série de etapas, de atividades que definem esse procedimento, né? E isso é denominado um procedimento operacional padrão. Ou seja, não é necessário que o gerente e a alta administração esteja presente para efetivar uma decisão. Se a regra, se o procedimento está estabelecido, então funcionários, colaboradores no nível hierárquico mais baixo podem realizar aquele tipo de decisão. Então, para todas as áreas funcionais da empresa, de uma organização, tem que ter esses procedimentos operacionais padrão devidamente definidos. Consultores gostam muito de falar desses procedimentos operacionais. Eles falam POP, né? Então, quando algum consultor, alguém de TI começar a falar de POP, o POP disso, o POP daquilo, significa que é uma descrição de uma determinada rotina de trabalho. Permitem às organizações enfrentar todas as situações esperadas. Ressalta-se aqui as esperadas. Quando acontecem as exceções, aí tem que subir no nível hierárquico para tomada de decisão. Política organizacional. Aí é que vem, mas que coisa é essa? A gente está tendo uma aula de sistemas de informação gerenciais, de tecnologia da informação. Esse conceito é relacionado à administração, mas por que está aqui? Mais uma vez lembrando, a implantação de tecnologia pode, como eu posso dizer, pode levantar diferentes pontos de vista, alguns a favor e outros contra a implantação dessa determinada tecnologia. Nesse sentido, a definição de políticas pela alta administração é um norteador para resolver divergência. Então, pontos de vista divergentes levam a lutas políticas, competição e conflitos. Com a definição de políticas organizacionais, essa divergência tende a ser dirimida, tende a ser atenuada dentro de um processo de conflito. E essa divergência atrapalha a mudança organizacional. Nós não falamos no estudo de caso que é uma empresa grande, lenta, com processos lentos, manuais, e para sobreviver ela tem que mudar, inovar os seus processos de negócio. Então, como eu vou implantar novas tecnologias, que isso significa uma mudança organizacional, sendo que não existe políticas que venham de cima para baixo. Se não houver a definição dessas políticas, certamente vai haver conflitos.
Cultura organizacional, um conjunto de premissas fundamentais sobre definição. Por exemplo, que produtos a organização deve produzir? Como e onde deve produzi-los? Para quem eles devem ser produzidos? Então, aqui nós podemos ver que a definição dentro do planejamento estratégico tem as respostas para essas perguntas. Se no planejamento estratégico de uma empresa não tem formalmente descritas as políticas, quem vai atender, qual é o público-alvo, né? Mais uma vez falando, vai gerar conflitos. Todas as organizações têm diferentes estruturas e tipo de organização. Ninguém é igual a ninguém. Como uma pessoa não é igual a outra, uma empresa também não é igual a outra. E ela tem que encontrar a sua própria eficiência, a sua própria eficácia. Cada uma tem que estabelecer metas próprias. Público. Qual é o cliente que eu devo atingir? E certamente, dependendo do tipo de empresa, existem estilos de liderança diferentes, tarefas diferentes. Tanto é que, não sei se você já tem algum exemplo em mente, mas um determinado negócio, por exemplo, um supermercado, vai muito bem com a administração de uma determinada pessoa. Essa pessoa vende o supermercado, entra outro, porque estava indo muito bem o negócio, e de repente o supermercado não tem resultados positivos, né? Então tem uma série de fatores aí envolvidos, principalmente o estilo de liderança. E, logicamente, o que está afetando, quem comprou um supermercado pode ser afetado por algum fator externo que não era esperado. Em uma grande empresa existe o departamento de TI, aqui no nosso caso, departamento de sistemas de informação. Para empresas menores, né, essa função ela é terceirizada, porque custa caro manter esse departamento, que é uma unidade organizacional formal, responsável pelos sistemas de informação na organização, não só por sistema, né, mas também por toda a infraestrutura de comunicação, redes de computadores, tudo que envolve tecnologia da informação. Esse departamento ele é responsável. Mais uma vez falando, isso vai depender do tamanho da empresa. Se uma empresa é grande, então aqui nós temos o departamento de TI ou de sistema de informação. Na parte de infraestrutura nós temos equipamentos, programas, dispositivos para armazenagem de dados, redes. Então nós temos de um lado a infraestrutura e de outro lado as pessoas envolvidas dentro desse processo que é a tecnologia da informação. Nós temos o executivo-chefe, os gerentes por área, gerente de redes, gerente de banco de dados, gerente de programação. Nós temos analistas desses sistemas, projetistas desses sistemas, programadores, especialistas em rede, administrador de banco de dados, os burocráticos que fazem serviço mais de escritório. Vou passar aqui rapidamente o que cada um faz. Os programadores elaboram software. E é um perfil que está meio escasso no mercado, né? Programador. Analista de sistemas é aquele que é responsável por conversar com o usuário e dizer para o programador como deve ser implementado. É o elo entre o departamento de TI e o resto da organização.
Os gerentes, dependendo da área de atuação de TI, lideram vários especialistas. O diretor de informática, já no nível gerencial mais alto, aqui tem uma denominação que vocês conhecem, o CEO, CEO, que é o Chief Executive Officer, que é o diretor-presidente da empresa. Em revistas da administração é muito utilizado essa abreviação. Na área de TI vocês vão poder ter contato com essa abreviação aqui, ó, CIO, né? Que é o Chief Information Officer, que nada mais é que o diretor de TI ou de informática, que é um cargo de administração sênior encarregado por toda a TI na empresa. Os usuários finais, como o próprio nome diz, é quem usa o departamento de TI. Teoria dos custos de transação. Tá? Como eu disse, dependendo do tamanho da empresa, nós podemos ter o pessoal de TI, né, fora da empresa, ou seja, terceirizar o serviço de TI. Então, o que é a teoria do custo de transação? As empresas podem economizar tornando internas as transações para as quais usariam parceiros externos, tornando-se assim maiores. Nessa outra imagem aqui, nessa figura, traduz isso. A empresa pequena, olha só, tamanho da empresa, né? Se ela for pequena, certamente ela vai utilizar parceiros externos. Ok? Agora, se ela aumentar o tamanho, né, os custos de transação tendem a diminuir, né? Porque os profissionais que são externos não vai ter mais uma transação comercial entre duas empresas, a empresa em questão e a empresa de TI. Então, se nós temos um departamento de TI, os custos de transação diminuem. Ok? Teorias comportamentais. A tecnologia de informação pode alterar a hierarquia da tomada de decisões, uma vez que tornaram os custos mais baixos de aquisição da informação. Antigamente, quando não havia redes de computadores, banco de dados centralizados, era manual, papel, então a informação era restrita a algumas pessoas. A partir do momento que a tecnologia da informação começou a ser utilizada, essa informação ficou mais barata. O que ficou mais barato foi disponibilizar essa informação para diferentes pessoas. Ok? E isso, consequentemente, altera a hierarquia de tomada de decisões. Amplia a distribuição da informação. O que antes era papel na gaveta de um gerente, agora passa a ser uma informação eletrônica que vê no computador pessoal dentro da empresa. Tipos de processos de tomar decisão. Tomar decisões estratégicas. Aqui, lembrem daquele gráfico que eu apresentei para vocês da pirâmide, né? No nível mais alto está a alta administração, os gerentes sêniores da empresa. São essas pessoas que determinam os objetivos de longo prazo, quais são os recursos e as políticas. Se isso não for feito, virou um efeito cascata para baixo de confusão, de conflitos. Controle da gestão, monitora a eficácia e a eficiência, como nós já discutimos bastante. Eficácia, alcançando os resultados, eficiência, produzindo no menor tempo, no menor custo, com que se usam os recursos e o desempenho de unidades operacionais.
Controle operacional, já chegando no nível mais baixo da pirâmide, né, determina como realizar as tarefas específicas apresentadas pelos tomadores de decisão das gerências estratégica e médica, ou seja, são, né, como o próprio nome diz, são aqueles gerentes operacionais. E tem um nível de conhecimento, né, que avalia novas ideias para produtos e serviços, maneiras de comunicar novos conhecimentos e modos de distribuir informações. As decisões, né, elas são mais fáceis ou mais difíceis de serem tomadas. E isto está relacionado à estruturação das informações, tá? Então, as decisões não estruturadas, como não são rotineiras, não há procedimentos claramente estabelecidos. O tomador de decisão deve usar consenso, capacidade de avaliação e perspicácia para definir o problema. Então, o problema não está delimitado, não tem todas as informações sobre o problema. Não sei se vocês se recordam do estudo de caso da Cisco, onde o diretor-presidente viu só as questões internas, né, e não viu o contexto externo que estava acontecendo com relação ao mercado, ao segmento que eles atuavam. Então, tomou decisões com base só nas informações internas, né, que eram estruturadas, e tomou decisões erradas. Então, esse tipo relacionado ao ápice da pirâmide, à alta administração, estão relacionados às decisões não estruturadas. Já as estruturadas são repetitivas, rotineiras, envolvem procedimento definido. Lembram-se do termo que eu utilizei? POP. O que é POP mesmo? Procedimento operacional padrão. Se a alta administração exige que as regras, as rotinas, os processos sejam devidamente formalizados, então a informação chega de uma tal forma que a decisão fica mais fácil de ser tomada. Não precisa a alta administração, os níveis de gerência estarem, por exemplo, no nível operacional para tomar decisão. Então aqui está um gráfico, um minutinho para vocês namorarem essa imagem. Observem o seguinte: a gente acabou de conversar sobre tipo de decisão, da estruturada à não estruturada, ok? E como nós vimos em capítulos anteriores, aulas anteriores, uma empresa tem os níveis operacional, o de conhecimento, o gerencial e o estratégico. Então, a relação do tipo de decisão ao nível organizacional, por exemplo, contas a receber, necessita da alta administração estar presente aqui para poder tomar alguma decisão. Por exemplo, uma determinada fatura não foi paga. O que deve ser feito? Ok? Então, o procedimento operacional padrão tem que estar estabelecido para que a pessoa que esteja atuando nesse processo saiba o que fazer. Ok? Então, essa é uma decisão estruturada. E nós vemos aqui os diferentes tipos de sistemas, chegando até o sistema de apoio ao executivo. Nós comentamos agora há pouco, que é uma decisão totalmente não estruturada. Como é difícil, quais são os produtos que eu vou desenvolver?
Eu vou atuar em novos mercados? Essas informações não vêm apenas de dentro da empresa. Tem que analisar fatores externos. E aí que vem o bom senso, principalmente, e a experiência dos gerentes sêniores da empresa. Porque essa decisão é complicada e é o sucesso de toda a organização.